Olá, amigos do canal Fatos e Cultura. Hoje temos um dia diferente aqui, muito bacana. Hoje é comemoração do aniversário da loja 21 de março. Essa loja é pioneira aqui no Rio Grande do Norte. Estou aqui com o venerável da loja 21 de março, Heriberto Tinoco, John Vaz, que ele é historiador, ator, tem um excelente canal, Maçonaria na História, e acabou de fazer uma peça muito bacana sobre Dom Pedro I, durante as comemorações da loja supracitada. Está aqui ao meu lado também o nosso querido irmão, o Biratã, que ele é secretário da loja e ex-venerável da loja 21 de março. Então, para dar início sobre as comemorações dos 180 anos dessa augusta oficina, vou dar início aqui com uma pessoa que é o anfitrião, que é o venerável, vai falar um pouquinho sobre a loja 21 de março. A loja 21 de março, ela foi criada desde 1836, é considerada a loja mãe da maçonaria do Rio Grande do Norte. E as outras lojas daqui de Natal, consequentemente, todas partiram dela aqui. E nós estamos já completando 188 anos, né? E por ela já passaram muitas, tivemos várias personalidades que são ex-veneráveis, como o Vigário Bartolomeu. Tivemos também uma figura que muito ímpar, que foi daqui da loja, que é o Mário Vilar de Mello, que foi venerável durante mais de 30 anos. 33 anos, não é? E esses irmãos que passaram aqui, construíram isso aqui, essa história que é hoje a loja 21 de março, né? E nós estamos, é uma responsabilidade muito grande nossa dar continuidade a isso aqui. Como você viu ali na nossa galeria, tem muita história ali, né? E a gente está aqui na luta tentando dar continuidade. E nós tivemos a nossa sessão magna, que foi agora no dia 18, e hoje tivemos a oportunidade de apresentar uma peça do nosso irmão aqui, que foi um negócio fantástico. Você viu, todos que assistiram ficaram encantados com essa apresentação de hoje. Maravilha. Essa loja, inclusive, além de ser a pioneira aqui em Natal, teve também muitas figuras, por exemplo, o ex-governador Ferreira Chaves, Henrique Castriciano, que essa semana agora completou o seu Sesc Centenário, dentre outras personalidades. Juvenal Lamartine. Juvenal Lamartine também, a figura histórica. E o Biratã, a satisfação em fazer parte dessa loja e ser ex-venerável, e uma das pessoas que chegou a contribuir para a chegada do nosso querido João Vaz aqui na loja 21 de março. Nós tivemos uma oportunidade há 2 anos atrás, 2022, de assistir o nosso irmão João Vaz com uma peça sobre Jacques Desmoulins na Glenn, né? E nós ficamos desde aquela encantados com a coisa e dentro do nosso projeto do aniversário da nossa loja, de 188 anos, nossos irmãos João Orlando e Kleber nos ofereceram, né, a ideia de, rapaz, podia trazer o nosso irmão João para apresentar aquela peça de Dom Pedro e tal. E pronto, falei com o nosso venerável, fizemos uma reunião e fechamos na mesma hora e partimos para a execução, né? E hoje fomos abrilhantados com esse belíssimo espetáculo aí do nosso irmão João Vaz. Esperamos contar com ele aqui outras vezes. Maravilha. Interessante também que parte dessa comemoração, no dia 18 agora, que foi inclusive o dia do Desmoulins, né? Dia de Jacques Desmoulins, que eu conheci o nosso amigo João Vaz justamente nessa peça. E nós fizemos, que houve também o lançamento de um livro do nosso amigo e irmão Kleber Cavalcante, né? Até um alô para ele aqui e um grande abraço, meu irmão. Kleber é um irmão de peso. O irmão Kleber, ele me procurou aqui uma vez, que ele estava nesse projeto de fazer o livro dele, né, já pensando no doutorado, e disse, rapaz, meu irmão, eu sei que aqui é uma loja que tem muita história e tal. Estava pensando assim, meu irmão, dá
estamos de portas abertas para você. Então, desde essa época que a gente passou, tinha o nosso secretário aqui anteriormente, que passou para o Oriente Eterno, nosso irmão Anil, que era também uma pessoa, era um historiador, gostava muito. E eu disse, pronto, você pega com o nosso irmão Anil daí, porque ele praticamente mora aqui, tem todo o tempo, né? E ele, foi daí que ele começou a fazer as pesquisas dele e tal, e ainda tem muita coisa ainda para se pesquisar. E, graças a Deus, é o segundo filho dele, né, esse livro, né? Tem o primeiro, muito bom, e agora ele também lançou esse novo livro dele que aborda a questão da influência da maçonaria no Rio Grande do Norte, principalmente a 21 de março. Que maravilha. E aí, meu querido amigo, irmão John Vaz, uma satisfação tê-lo aqui. Conta aí um pouquinho do seu trabalho. Primeiramente, uma honra estar participando de uma data tão importante. Os 200 anos eu quero estar aqui, hein? Com certeza. Eu também. Porque daqui a 12 anos eu estive fazendo esse espetáculo Dom Pedro I nos 200 anos da independência do Brasil, no Palácio do Lavradio, para a loja Comércio e Artes, que é a loja que o Dom Pedro foi iniciado em 1822 e no qual eu comecei o processo de filiação, porque a minha loja Triunfo do Brasil não existe mais e a gente está caminhando para lá. E eu fui curioso porque nesse canal do YouTube que eu tenho, Maçonaria na História, eu tinha acabado de fazer a descoberta de onde Dom Pedro I foi iniciado. Porque nos livros que a gente faz a pesquisa, vinha dizendo que ficava na Rua Conde, número 4, e as informações eram para quem conhece o Rio de Janeiro, que ficava lá perto do Sambódromo e tudo mais, numa rua, né? E aí eu comecei a investigar junto com a prefeitura, os arquivos da prefeitura, o nome das ruas, como é que era, e descobri que a numeração da Rua do Conde não era lá no Sambódromo, era aqui no Campo de Santana. O número 2 começava no Campo de Santana e o 4 era depois. Por um acaso, a casa número 2 na Rua Conde era a casa de Paulo Henrique Viana, que era o superintendente da polícia de Dom João VI. Então a casa dele era a Rua do Conde número 2, a do 4 era do lado. E hoje que ela foi demolida, olha só, né? Acabou com a história, né? Demoliram e construíram um hospital ali, mas pelo menos conseguimos descobrir isso. Então foi assim um orgulho de participar de uma história tão importante da maçonaria, o berço da maçonaria do Rio Grande do Norte. Eu quero agradecer demais o venerável, principalmente ele que fez, ele conseguiu cobrar o córner, cabecear, comemorar, xingar o juiz, ser expulso e estar na arquibancada torcendo tudo ao mesmo tempo. Com certeza. Tudo ao mesmo tempo ele fez. Ele e João. Mas esse aqui foi danado. Então, e vai me levar no aeroporto amanhã, quer dizer. Não existe. Não existe, não tem igual. Então ele tem que estar aqui nos 200 anos. Ele vai ter trabalho dobrado, né? Abnegação muito grande. Mas Então, muito próximo dos 190, né? Daqui a 2 anos, 190, vai ter emblemático também. Então esse espetáculo Dom Pedro I estreou em 2008 no Rio, tem 13 anos, nós paramos aí alguns anos por causa da Covid, né? Essa aqui é a cidade número 106 da turnê, já fiz em 18 estados. E tem um outro espetáculo que você assistiu, que é o Jacques Demolay, que eu fiz anteontem lá em Joinville. Jacques Demolay e o Fim da Ordem do Templo, que fala sobre os fins dos Templários. O terceiro espetáculo é sobre Tiradentes, o Confidência Maçônica, sobre a Revolução Francesa, o pensamento iluminista, a história do Tiradentes. E o outro espetáculo, que é o Processo Templário e o Mito do Bafomé, vou fazer depois da manhã em Curitiba, dentro do Palácio do COP, Grande Oriente do Paraná, em eventos também feito pelo Grão-Mestre lá. Então é isso, são os 4 espetáculos em turnê pelo Brasil, há 13 anos em turnê e seguimos em frente, graças a pessoas como essas aqui. Maravilha, né? Mas que é merecido, porque você é um grande ator, tá conversando com ele nos bastidores, ele se vira nos 30, faz um negócio muito bacana, todo mundo gosta. O brasileiro tem a capacidade de se reinventar. Me inspirei nele. Cobre o corne, cabeceia e faz o gol. Faz a luz da peça, trilha, e vai. E o lado bom é isso, que dentro de cada situação acaba dando certo, porque e todo mundo gosta. Porque o brasileiro se reinventa, faz um negócio simples, bacana, e todo mundo acha bonito e aplaude de pé. E aí? Quanto a outra peça que você falou, sobre o ídolo Bafomé, aquela desmistificação que existe.
Esse espetáculo eu fiz por causa de uma inquietação minha, desde que eu iniciei. Eu fui iniciado em 97, pela Grande Loja. Eu me mudei para o GOB no ano 2000. Mas sempre tive essa inquietação de por que a gente era associado ao satanismo, a Baphomet e tudo mais. Então eu resolvi pesquisar sobre a origem disso aí. Então, descoberta a origem, eu comecei a criar um espetáculo exatamente para poder desmistificar toda essa história de Baphomet e principalmente esfregar na cara das pessoas, muito bem esfregada, essa mania de querer associar a gente com satanismo, com Baphomet, essa idiotice toda. Não temos absolutamente nada a ver com isso. Então eu tive que criar um espetáculo para poder explicar isso para as pessoas, para o público em geral, né? E aí o que acontece? Eu fiz algo muito amplo, assim. A história de Baphomet, ela surge dentro dos porões da tortura da Inquisição, né, onde os templários foram torturados, acusados de heresia e mortos por causa desse Baphomet, que na época era um gato preto, de acordo com o processo do Vaticano, da Inquisição. O que eles falaram sobre Baphomet, não havia nenhuma coerência de uma imagem, porque eles estavam falando qualquer coisa por causa de tortura, né? Então, uns disseram que era um rosto com uma cabeça com 3 rostos, outro disse que era um crânio com chifre, o outro disse que era um gato preto. Então, não havia nenhuma coerência. Como eles estavam interessados era em acusar e queimar os caras, não importa o que é, né? Então, isso foi levado adiante. Então, eu resolvi procurar saber o que é o mito, por que as civilizações criaram seus mitos, civilizações toda que já existiu no planeta Terra desde que o homem está aqui. E para isso eu fui pesquisar os mitos do nosso maior mitologista, que é Joseph Campbell, em livros como A Jornada do Herói, O Herói de Mil Faces, Máscaras de Deus, O Poder do Mito, que faz mitologias comparadas. Ele consegue comparar as mitologias que existiram para ver que tem uma sequência, uma lógica na construção. Tanto as nórdicas, quanto da greco-romana, quanto da Mesopotâmia, da Suméria. Todas essas civilizações criam suas histórias de uma maneira muito parecida uma da outra. E aí a gente compara esses mitos clássicos, gregos, romanos e da Mesopotâmia, com os mitos modernos que nós encontramos nos livros de história, de desenhos, como, por exemplo, livros do Tolkien, que é O Senhor dos Anéis, O Hobbit, tem Matrix, tem Star Wars e tudo mais. Então, quem quiser assistir, vai lá no Google, no YouTube, vai lá, Poder do Mito. Joseph Campbell tem 4 vídeos traduzidos em português, que essa entrevista que virou o livro. E aí, no final do espetáculo, depois que falamos sobre o processo dos templários, a gente vem sobre a história da maçonaria, porque aí eu explico para a plateia o seguinte: olha, para a gente falar sobre Baphomet, por que nós fomos associados ao satanismo, primeiro vamos conhecer um pouquinho da nossa história. Aí eu falo das construções de pirâmides do Egito, falo da escola de mistério de Pitágoras, falo dos Collegia de Efaborum, que era um grupo de construtores que seguiam as legiões romanas, falo sobre as guildas medievais, as corporações de ofício, sobre o incêndio de Londres, a reconstrução da cidade de Londres, feita pelos maçons operativos, e de como a maçonaria, dia 24 de junho de 1717, foi fundada. Ou seja, onde é que está o satanismo nessa história? Entenderam que não tem satanismo? Agora nós vamos falar por que tem. Aí eu vou lá Então vai lá, vocês vão lá no Google e procuram a farsa de Léo Táxio. E vocês vão entender que foi um ex-maçom expulso por causa de plágio e falsificação. Por causa dessa expulsão, ele jurou atacar a imagem da maçonaria a todo custo. Então o que ele fez? Ele pegou o processo dos templários de mais de 700 anos atrás, que foram mortos por heresia, misturou com o desenho do Eliphas Levi de Baphomet. Eliphas Levi fez um desenho 200 anos atrás de Baphomet, desenho que todo mundo conhece, aquele bode com asa, com chifre, saindo fogo. Só que o Eliphas Levi fez aquele desenho de acordo com a sua crença no misticismo. Cada detalhe de Baphomet, o chifre, o cinturão, o pé, a posição da mão, isso tudo tem correspondência à sua crença do misticismo, não é nada de satanismo, é misticismo. Só que o Léo Táxio não quis saber. Ele pegou o desenho do cara, pegou a história do Baphomet, misturou e começou a publicar na Europa por 10 anos, livro, livreto, revista e jornal, associando diretamente a maçonaria, Albert Pike, ao satanismo. Quem financiou esse projeto foi o Papa. Quem? Foi o Vaticano, o Papa. O Vaticano. O Vaticano era anti-maçônico e tudo mais, então ele financiou. Então o Léo Táxio ele conseguiu por 10 anos, então eu abro desse tamanho, um banner assim, da capa do livro que circulou a Europa. Está Baphomet sentado com os paramentos maçônicos, vental, tudo escrito em francês, lá franco-maçonaria, satanás, não sei o que,
Só que 10 anos se passaram de muita briga no Vaticano. Os maçons caíram em cima do Vaticano. Falei, como é que vocês podem patrocinar uma coisa dessa? Aí o Papa começou a desconfiar de Léo Táxil, retirou o patrocínio. Mas quando eles retiram o patrocínio, já 10 anos se passaram. Tem 100 anos que a gente paga por isso. Aí Léo Táxil veio a público e diz, foi uma farsa. Eu queria atacar a imagem da maçonaria, na verdade eu estou dando risada disso tudo aí. Mas não adiantou ele ter vindo a público confessar de que era uma fake news da época, né? E nem o Papa ter tirado o patrocínio. 100 anos que a gente paga por essa idiotice de nego querer associar a gente com satanismo, com Bafomé, não tem absolutamente nada a ver. Então, assim, a peça é uma aula de história medieval, história mitológica, mas principalmente é uma espécie de esfregão na cara das pessoas, de dizer, ó, acorda, para de falar besteira. Agora é interessante que é bem simples. Para entrar na maçonaria, ateu não entra. Tem que acreditar em Deus. Bem simples. Então, onde é que um local que para entrar tem que acreditar em Deus e um ateu está fora, como é que danado vai ser satanista? Começa já aí. E outra, um clube de pensamento na época aceita pessoas de qualquer fé que acreditam em Deus. Mas até mesmo a criação do diabo, se as pessoas tiverem um pouquinho de curiosidade, mínimo, basta o seguinte, entrar dentro do computador, pegar o seu celular. Como surgiu essa história de diabo? É uma invenção, é uma criação para controlar socialmente as pessoas através do medo. O diabo é uma forma de controle social. Você não faz isso, porque o diabo vai te punir. É uma punição, é medo. Então, assim, muitas religiões, elas atuam em cima do medo das pessoas. Disseram uma vez que muitas vezes as pessoas vão para a igreja não para amar a Deus, que deveria ser a função de todos nós, mas vão lá por ter medo dele. Não, gente. Ter medo das punições? Não, nós temos que ir para o amor. Então, assim, a origem do diabo, do demônio, de Satanás, procurem saber, procurem pesquisar a origem disso aí, vocês vão ver que é uma criação humana para poder controlar as pessoas através de medo. Agora, associar essa porcaria com a gente não tem nada a ver com isso. E essa peça, e eu espero que, eu acho que agora em julho, agosto, os irmãos da loja Templários, né, da grande loja, estão querendo trazer esse espetáculo, então convido todo mundo para poder estar aqui. Muito bom, todos estão convidados, só tenho a agradecer aqui os nossos queridos irmãos, foi uma excelente noite e longa vida à loja 21 de março.